Olá pessoal, não, aqui não tem nenhum terrorista árabe ou homem-bomba, sou eu, Carlinhos, para trazer uma mensagem para vocês nesse desafio da semana. O que eu queria compartilhar com vocês é exatamente se encontra lá no livro de Jonas. Não é nenhum versículo específico, mas eu deixo todo o livro como leitura para a meditação da vida de vocês. Acho que todos já conhecem a história de Jonas. Jonas era um profeta e Deus mandou com que Jonas fosse até a cidade de Nínive para pregar e clamar lá por aquela cidade, para que aquela cidade viesse a arrepender-se. E Jonas ele não queria de jeito nenhum fazer isso. Ele fez exatamente o oposto. Ele foi para outra cidade, ele fugiu do chamado de Deus, ele fugiu daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele exatamente foi para o lado oposto, foi para Tarsis. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. A história toda de Jonas, eu acredito que todos já conheçam, mas eu queria falar dessa situação. Muitas vezes, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, nós relutamos em fazer aquilo que Deus nos manda. Detalhe que eu não estou falando, e a palavra não fala de alguém que não era crente. Né? Então eu não estou falando para você que é do Ministério de Louvor que não seja crente. Ao contrário, estou falando para as pessoas que são crentes. Aquelas pessoas que já creem em Deus, têm um chamado e de certa forma vivem por completo ou quase que por completo o chamado de Deus. Então é para você que eu estou falando isso. Muitas vezes eu e você relutamos. Tudo bem que a gente não vai entrar dentro de um estômago de um peixe. A gente não, talvez Deus não chamou você e a mim para irmos pregar em outra cidade. Mas às vezes em pormenores, em coisas pequenas, Deus tem nos convocado, Deus tem nos chamado para fazermos alguma coisa, e às vezes Ele já tem falado há muito tempo sobre isso, seja em questão de postura, seja em questão de mudança de ideia, em questão até mesmo em relação à obra dele, ou aquilo que estamos falhando em relação à obra, e nós não fazemos, a gente deixa de fazer a vontade de Deus e relutamos dia após dia. E como está lá no livro de Jonas, a gente sabe a consequência que aconteceu com Jonas. Ele quase foi morto, se não fosse pela misericórdia de Deus. Ele foi lançado ao mar pelos marinheiros, porque ele mesmo reconheceu que o problema da tempestade estava ali por causa dele. Ele foi para dentro de um estômago de um peixe por 3 dias. E às vezes a gente não consegue mensurar a consequência do nosso ato, do não fazer a vontade de Deus. E essa mensagem fala muito do meu coração, porque a gente vive muito teoria, a gente vive muito a letra, mas deixamos de viver muitas vezes a prática. Deus tem falado, Deus tem ministrado, e nós voltamos para nós mesmos e pensamos só naquilo que nos apraz. Né? Na realidade, a nossa vontade, o nosso eu, muitas vezes impera. E eu tenho percebido que nós cristãos temos sido muito egoístas. E falando agora exatamente para o Ministério de Louvor, nós temos sido um pouco egoístas. Porque às vezes Deus tem nos convidado a uma intimidade maior com Deus. Deus tem nos convocado a uma outra situação, a um outro nível espiritual. E nós ficamos pensando exatamente em quê? Porque aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente não faz. A gente vai exatamente para o lado oposto. Exatamente como Jonas fez. Ele foi para Tarsis, o oposto de Nínive. Eram duas direções completamente contrárias. E nós não temos feito isso exatamente hoje. A gente pega uma reta que é exatamente a contrária daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, daquilo que Deus tem traçado para nós. Talvez por medo, talvez por conceitos, preconceitos, seja lá o que for. Mas que nós possamos parar, refletir, olhar para a nossa vida, olhar para o caminho que estamos seguindo e vermos se realmente o que estamos fazendo é a vontade de Deus. E se realmente o que estamos ouvindo é a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e não entende também. A gente ouve a voz de Deus, só que tudo que está dentro de nós é maior, é superior, é muito mais forte do que aquilo que Deus tem falado. Eu espero que essa mensagem tenha ficado fixado no coração de vocês, assim como falou no meu coração, e que tanto você que está vendo essa mensagem quanto eu, que possamos parar para analisar, pararmos para refletir e entendermos a voz de Deus, ouvirmos a voz de Deus, entendermos ela, compreendê-la em sua essência e o mais importante, que é praticá-la, aprendermos a fazer a vontade do Senhor acima da sua vontade, acima do nosso querer, acima do nosso desejo, acima de qualquer coisa. Porque quando fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Quando fazemos a vontade de Deus, estamos no caminho certo e nós somos aprimorados, nós nos desenvolvemos e nós crescemos espiritualmente. Que Deus possa abençoar a todos. E o meu desafio agora vai para o Leonardo, que toca baixo, o Léo dos Jovens, e uma outra pessoa que eu queria desafiar, que não estava no grupo,
mas por ser esposa do líder, eu acredito que deveria fazer parte desse desafio, que é a Carol, esposa do Bruno. Ok? Um abraço a todos, fique com Deus.